A arquitetura mundial do século XXI, conceitualmente, tem seu marco antes mesmo do fim do século XX, mais precisamente em 97, com a inauguração do Museu Guggenheim de Bilbao, projeto do norte-americano Frank Gehry. Ele condensou a expectativa de uma nova arquitetura em cidades do Ocidente que sofriam com a desindustrialização e que buscavam uma nova vocação na indústria da criatividade. Depois de Bilbao, que virou sinônimo do ato de revitalizar áreas degradadas ou decadentes com a implantação de prédios espetaculares, o efeito tomou as mentes de empresas e governantes pelo mundo afora, inflacionando os egos e valores do Star System da arquitetura. Basta ver as estruturas esculturais de Santiago Calatrava na Cidade das Artes e da Ciência em Valência, Espanha. E também o Museu Judaico em Berlim, na Alemanha, de Daniel Libeskind. Conceito também de Massimiliano Fuksas, em La Nuvola, em Roma. No Aeroporto Internacional de Shenzhen-Baoan. E em diversas obras de Zaha Hadid, como o Estádio Olímpico de Londres, Centro Heydar Aliyev, Ópera de Guangzhou, Museu Maxi e o Corpo de Bombeiros de Vitra. As obras espetaculares não se restringem a museus e edifícios institucionais. Prédios de escritórios também figuram nessa categoria abominada por muitos críticos de arquitetura. Um desses prédios é o St. Mary Axe, o famoso pepino. Do arquiteto britânico Norman Foster. Construído no centro de Londres, e a sua correlata, a Torre Akbar de Jean Nouveau, em Barcelona, é muito criticada por ter rompido o gabarito baixo da cidade catalã, com seus mais de 140 metros de altura. O fenômeno da busca por autoafirmação de cidades globais emergentes, como Xangai e Dubai, deu espaço para mais espetáculos, goste-se deles ou não. Novas tecnologias projetuais também contribuíram para a espetacularização da arquitetura, especialmente a adoção de programas paramétricos. As alterações de projeto, que demorariam semanas ou meses, são feitas instantaneamente, e podendo até serem impressas em impressoras 3D. Morre assim a prancheta e a maquete, e aumenta cada vez mais a criatividade do arquiteto. Não demoraria para que o espetáculo trouxesse sua antítese. Já em 2000, a Bienal de Veneza alertou: a arquitetura precisa ser mais ética e menos estética. Para Massimiliano Fuksas, o arquiteto italiano que dirigiu o evento,
a arquitetura estava perdida em elementos gratuitos, preocupadas demais com o insólito e o seu impacto visual, mas pouco com as necessidades reais de quem usaria o edifício. O escritor japonês Sanaa é um ótimo exemplo de arquitetura que busca por elementos essenciais, pela economia de meios e pela simplicidade das formas. Não se trata de ser minimalista, mas de ser fiel ao que for fundamental a um projeto. A América Latina é um capítulo à parte. Depois de um intervalo pós-moderno dos anos 80, que não marcou muito, pois estávamos estagnados com a paralisação econômica, e a lenta retomada criativa da década de 90, quando a arquitetura se viu privada de projetos públicos graças à mudança neoliberal por todo o subcontinente. A retomada econômica dos anos 2000 permitiu novamente que os arquitetos usassem sua força expressiva e rigor. O inevitável diálogo com o cliente privado começou a se estabelecer. Por outro lado, surgiram projetos muito significativos com o renascente setor público, mais especificadamente em projetos de revitalização urbanística, escolas, universidades públicas e moradias de interesse social, graças à melhoria dos indicadores sociais. No Brasil, a arquitetura recebeu nos anos 2000 sua geração mais criativa desde os tempos dos mestres modernos, formada durante o novo período de democracia. Este grupo de arquitetos que, em sua maior parte, mal chegou aos 40 anos, reconhece a herança do movimento moderno e da escola paulista. Afinal, muitos foram alunos de Paulo Mendes da Rocha, dentro do prédio de João Batista Villanova Artigas, na FAUSP. Mas não se prende a seus tabus. As preocupações mais claras são as soluções de necessidades específicas de cada projeto, e não a busca de uma plasticidade primária, assim como a recuperação da relação entre o edifício com a cidade. A discussão sobre a cidade também ganhou corpo nesta década, em que a população urbana mundial ultrapassou a rural, segundo os dados da ONU. Um dos principais pensadores dessa transformação é Rem Koolhaas, que, em vez de especular sobre aquilo que a cidade deveria ser, tal como as utopias modernistas defendiam, ou como ela foi, tal como os pós-modernistas fizeram, ocupa-se em estudar como ela é. E nisso sua atenção ultrapassa os grandes centros internacionais e atinge o que realmente importa, a maior urbanização da história da humanidade pela qual passam países da África e da Ásia. Como professor em Harvard, Koolhaas organizou o Project on the City, em que seus alunos discutem a urbanização de grandes centros urbanos como o Delta do Rio das Pérolas, o coração industrial da China, que inclui as cidades de Hong Kong, Macau e Lagos. Este debate é particularmente visível no Brasil. Como reação, seja as escolhas urbanísticas feitas nas décadas anteriores, que privilegiaram carros e a descentralização da cidade, seja a marginalização da população pobre. Não é por pouco que um bom número de arquitetos da nova geração escolheu o centro degradado da cidade para instalar seus escritórios. Enfim, se a primeira década do século XXI foi a da retomada da arquitetura, ao menos nos países menos atingidos pela crise econômica, resta esperar os frutos da década seguinte.